Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Malu. Malu, antes de você falar com a gente aqui sobre as repercussões em torno aí da conversa Lula-Trump, me conte uma coisa, por que Eduardo Bolsonaro resolveu baixar a bola em relação aos demais aliados da direita que ele andava atacando? Pois é, Milton, você notou isso? A gente passou algumas semanas aqui contando para o nosso ouvinte de todas as tretas que o Eduardo Bolsonaro arrumou com o Tarcísio de Freitas, com os governadores da direita que foram contra o tarifaço, com o Valdemar da Costa Neto, com todos esses líderes, Tereza Cristina, que foi para os Estados Unidos, senadora Tereza Cristina, que foi para os Estados Unidos tentar ajudar a abrir uma porta de negociação. Ele passou semanas, para não dizer meses, tretando com os aliados, as lideranças da direita nas redes sociais, acusando essas pessoas de estarem ou querendo roubar o lugar do seu pai, por estarem pleiteando uma candidatura à presidência, ou então, de serem traidores do Brasil, e de repente deu aquela acalmada, né? E a razão, Milton, é muito simples, pelo menos pelo que me dizem os aliados do próprio Eduardo. Ele vai começar a enfrentar, a partir de amanhã, no Conselho de Ética da Câmara, um processo de cassação. Diferente daquela história de cassação por faltas, ele está enfrentando um processo de cassação que vai começar a tramitar amanhã, com a apresentação do relatório do deputado delegado Marcelo Freitas, que é do PL, né? Mas isso vai ser feito amanhã a partir de uma denúncia do PT, justamente por conta dessa atuação dele nos Estados Unidos, pelo tarifaço, numa campanha contra o Supremo e, no final das contas, por sanções econômicas contra o nosso país, né? Então, o que acontece? Tudo bem, ele está nas redes sociais muito vocal e tal, mas quando começa um processo como esse, muda toda a lógica, né? O Eduardo Bolsonaro, para todos os efeitos, diz que não está preocupado com isso, que vai ficar no Brasil, mas na prática o que a gente sabe é que ele está tentando, de todas as formas, salvar o mandato. E aí, quando você pensa no que ele precisa para salvar o mandato, de um lado, essa coisa do processo de cassação, que, em última instância, se avançar a ponto dele ter uma recomendação de condenação, de cassação, ele vai para o plenário, vai precisar de votos. Ou do outro lado, por essa questão das faltas, para evitar a cassação por faltas, os bolsonaristas estão tentando arrumar uma suspensão para ele. Ele seria suspenso do mandato e, nesse caso, para de contar as faltas. Só que essa suspensão também tem que passar no plenário. Então, veja, ele precisa de votos de quem? Se não for da direita, não vai da esquerda, que não vai ser, né? E do centrão também. Então, ele entendeu que se ele continuar batendo em tudo para todo lado, atirando para todo lado, brigando com as lideranças do próprio campo político dele, ele realmente vai perder o mandato. E não só isso, mas vai perder também o apoio para qualquer outra iniciativa que ele possa tomar. Nesse momento de baixa do bolsonarismo, quer dizer, o Trump já desde a semana passada, na Assembleia da ONU, 2 semanas já, né? Na Assembleia da ONU, falou que ia ter uma conversa com o Lula, o Bolsonaro foi condenado, quer dizer, o momento é ruim para eles. Se eles continuarem brigando, aí vai ficar pior e ele ainda por cima pode perder o mandato. Então ele baixou a bola geral, tá atacando, como sempre, né? Falando do governo Lula, atacando o Brasil e a imprensa brasileira e a esquerda e tal, mas parou de bater no pessoal do próprio campo político dele, porque entendeu que, como diz uma fonte minha lá da Câmara, que entende tudo de centrão e de Câmara, processo no Conselho de Ética é a criptonita do deputado. Começou, eles mudam completamente e ficam quietos, entendeu? Puxa. E Malu, conta pra gente, qual que está sendo a leitura dos bolsonaristas a respeito da conversa de ontem de Lula e Trump? Então, Cássia, 2 assuntos relacionados, né? O silêncio do Eduardo sobre isso e essa conversa
do Lula com o Trump ontem, né, por telefone. Tem duas repercussões diferentes. Depende de quem está falando. De um lado, os bolsonaristas estão falando nas redes sociais, que a escolha do Marco Rubio para ser o interlocutor dessa negociação a partir de agora, o representante do Trump na negociação, é ruim porque o Marco Rubio é um cara que sempre foi contra o Lula, é uma pessoa que denuncia o regime da Venezuela, realmente é um ativo combatente dos regimes de esquerda da América Latina e um aliado do Eduardo, defendeu publicamente nas redes as sanções da Magnitsky, tudo isso. Isso é o que eles falam em público. Então, desde ontem você está vendo postagens nas redes sociais, declarações dizendo, olha, o Trump é um estrategista porque ele abriu espaço para o Lula, mas botou ele junto com o Marco Rubio, isso é uma armadilha. Que é o que eles estão falando desde o início lá na Assembleia da ONU, depois daquele episódio na Assembleia da ONU, né, do abraço do Trump e do Lula e da química e tal. Mas, internamente, Cássia, já tem algumas semanas que toda vez que a gente fala em off, nos bastidores, a famosa declaração para não identificar quem é que está falando, a gente ouve uma coisa completamente oposta. O pessoal da direita mais pragmática, né? Não os mais radicais, muito irritados com o Eduardo Bolsonaro e com todo esse esforço, acham que isso passou do limite, acham que com essa campanha contra o Brasil e o resultado que nós estamos vendo agora, o Eduardo Bolsonaro primeiro jogou a causa da soberania, o patriotismo, na mão do Lula para ele fazer do limão a limonada, né? Capitalizou em torno disso, virou o defensor da nossa soberania e o Eduardo deu para o Lula uma causa que ele não tinha quando a coisa toda começou. A gente sempre lembra aqui que o presidente Lula estava no corner ali, bem apertado, sob pressão no Congresso e tal. Veio essa história, deu uma aliviada na questão do Lula. Sem contar que, assim, como é que um partido que defende o patriotismo vai apoiar um sujeito que está de lá de fora fazendo campanha por sanções econômicas contra as empresas brasileiras? O agro, que sempre foi muito mais bolsonarista. Então, eles estão muito irritados, achando que o Eduardo só fez bobagem, que não adiantou nada, como a gente já viu, né? O Bolsonaro foi condenado da mesma forma, que só uniu o Supremo ao governo, colocou o Congresso em uma situação delicada, o Centrão principalmente. Então, assim, uma coisa é o que eles falam nas redes, a outra coisa é o que a gente ouve nos bastidores. E aí, mais uma razão para o Eduardo Bolsonaro sossegar, né, em relação pelo menos aos aliados, porque eles estão dizendo, olha, nós já estamos tendo que administrar a sua situação, você ainda quer causar mais conflito entre nós? É aquela coisa, gente, complicado. Quando a dificuldade vem, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O pessoal tá brigando. Quando a coisa fica difícil, todo mundo começa a brigar em casa, né? Muito obrigado, Malu Gaspar. Até aproveito seu comentário aqui sobre essa popularidade do presidente Lula, que vem sendo reconquistada aos poucos. Aí amanhã terá mais uma medição disso, com uma nova rodada ali da pesquisa Genial Quest, que vai medir a aprovação do governo Lula, a percepção dos brasileiros sobre a economia, né? Aí a gente verifica isso. E por volta de 7 horas da manhã sempre saem os resultados, a gente traz aqui para quem está nos acompanhando no Jornal da CBN. Obrigado, Malu, até mais. Vamos estar de olho. Obrigado, um abraço para todo mundo. Até mais.